Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, que a gente vai fazer com o Aceito Tudo, Ateliê Quissé. A gente vai esperar uns minutinhos só para o pessoal ir entrando, tem bastante gente entrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Aproveitar para convidar vocês que ainda não se inscreveram para a nossa jornada da roupa de ração. No dia 3, 4 e 5, a gente vai fazer 3 aulas que serão gratuitas. Vocês vão aprender um ojá, um pano da costa e uma saia de ração. E a gente vai construir juntos isso ao vivo no YouTube. Deixa eu já chamar. Aí. Tudo bem? Tudo bem, amiga? Sua bênção. Abençoe, bênção, você tá bem? O Google nos abençoe, tudo direitinho, e você? Tudo bem. Estou muito feliz que você aceitou participar dessa live. Queria te agradecer primeiro por ter aceitado, porque a gente, além de você ser uma pessoa que costura e que tem essa coisa do homem costurar, né? Que a gente, se você vê, até hoje eu só consegui conversar com mulheres. Você é um dos poucos que costura por aqui. E, e eu amo o seu trabalho, eu amo você, você sabe disso. A gente, para além de tudo, tem uma relação de amizade. E eu Incrível. fiquei muito feliz. Inclusive, essa saia que está atrás de você está maravilhosa. Bom, a gente já tem algumas pessoas na live. Eu queria agradecer mesmo de coração e pedir para que você comece contando como você começou a costurar. Assim, quando foi, por que foi, o que inspirou você, porque é uma habilidade que não é muito difundida entre os homens, apesar de que a gente fala, você principalmente de um lugar de que tem muitos amigos homens que costuram, como por exemplo o da Taió e outros também. Sim. Então, eu comecei a costurar no final de 2018, né? Foi quando eu entrei para um terreiro de Candomblé, o Ilha Axé de Tolu. E aí eu já tinha roupas de rações, na verdade, porém eram rações doadas, né? De outra casa que eu tinha vindo, eram rações já que já estavam no estado, né? Velho, rasgadas, manchadas, enfim, eu queria roupas novas. E eu tinha uma amiga que ela costurava. Então, eu fui recorrer a ela, né, para que ela fizesse essas ações novas para mim. Porém, na época, eu não tinha um emprego fixo. Na verdade, eu não trabalhava mesmo. Então, eu não tinha uma renda e o valor que ela me cobrava acabava não sendo muito acessível. E aí, por tempo, eu já vi ela costurando por um bom tempo, né? Aí eu decidi, eu olhava assim, isso é fácil. Eu acho que eu consigo fazer. Então decidi, vou comprar uma máquina. Na época, como eu não tinha renda, eu pedi ajuda da minha avó, né? Que ela me desse essa máquina de presente. Então ela pagou metade dessa máquina e eu paguei o restante. Pronto. Isso aí, no início de 2019, entrou um barco no Vodunzô, que era Que é a máquina doméstica. isso, era doméstica. E aí eu tinha conversado com o Daté, comprei uma máquina, não sei costurar ainda, nunca costurei, nunca peguei numa máquina, mas comprei. Ele, garoto, vem amanhã para você costurar. Na época que costurava as roupas da Vodunças que estavam recolhidas, era a Margarida, que é minha amiga, nossa amiga, e a Nossa Detaió, que hoje é amiga meu sacerdote. Margarida, Isso, mais citada em todas as lives todas. em todas as lives de Margarida sempre presente. Exatamente. E aí eu não sabia bater um ponto, né? Eu nunca tinha costurado, nunca tinha, apesar de ver minha amiga costurando quase todos os dias, eu nunca tinha batido um ponto numa máquina. E aí, ao detalhe, quando eu chego, me bombardeia para fazer um banté de Oiá, né? Da Oiá de Jéssica, um banté cheio de entremeios, e eu não sabia para que lado ir. E aí, a didática dele era o seguinte: você errou, ele pegava a roupa e Uau! rasgava. Eu passei um dia inteiro para conseguir botar apenas 2 entremeios nesse banté.
Exatamente. E disso daí, o ano de 2019, que foi o ano que eu comecei a costurar, apesar de ter comprado a máquina no final de 2018, foi um ano realmente de aprendizado. Eu não queria empreender, eu não queria ter uma loja, eu não queria nada. Eu queria apenas ter uma máquina para costurar para mim, apenas. Fazer minhas próprias peças, porque a gente sabe, né? A gente sabe da forma que a gente gosta, né? De como costurar, do que colocar. E também, querendo ou não, a gente costurando é um gasto a menos, né? O gasto de mão de obras acaba não tendo, né? E aí nisso eu pegava lençóis velhos de casa, pegava as roupas, virava pelo avesso, via como estava costurado, tentava cortar. E esse ano de 2009 foi todo de aprendizado e foi daí que eu comecei a costurar. É, como que foi esse processo de, depois de começar a costurar, para o processo de empreender? Eu sei como foi, mas as Pronto. pessoas precisam conhecer como nasce a Kissé. Até porque quando você começa a costurar, você começa mais por você e acho que por uma coisa que é muito incomum de todo mundo que já passou por aqui, e meu também, é que a gente sempre começa pela nossa própria necessidade, né? Isso. E até há pouco tempo atrás, no laboratório, a gente colocou uma caixinha de pergunta, perguntando por que as pessoas gostariam de aprender a costurar, e quase 100% das respostas é justamente para poder fazer suas próprias roupas, ter autonomia, e principalmente a gente que vem de uma condição financeira, socioeconômica, que é baixa, isso faz uma grande diferença, porque a gente às vezes não tem como comprar uma roupa pronta. Eu mesmo tinha uma saia que eu nem sei onde foi parar, inclusive, essa saia, que ela eram duas cortinas que eu tinha em casa, e eu fiz essa saia para uma fogueira de Xangô, e aí eu comprei fita, que é mais barato, né? Coloquei ali a fita, enfeitei a barra, e ela tinha na lateral, assim, as duas costuras, que eu emendei uma cortina na outra. Então, assim, para a gente que é de Candomblé e precisa de muita roupa, principalmente a gente que é mulher também, a Nara falou muito sobre isso ontem, que a gente usa mais peças e tudo mais, é muito importante ter essa habilidade, né? Costurar é uma coisa que salva uma parte absurda do dinheiro que a gente gasta, principalmente em obrigações, e quando a gente gosta de se vestir bem. Eu particularmente, você sabe mais do que ninguém, você sabe, que eu não sou muito do grupo das Exatamente. roupas novas. Eu não sou, mas gostaria de ser. Mas eu estou me esforçando, estou melhorando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa transição de você não querer empreender, estar ali aprendendo aquilo para ser uma coisa que você consegue ajudar a comunidade, as outras pessoas e você mesmo, para de repente o empreendimento que foi aqui certo. Então, essa vontade de empreender, ela não surge de mim. Como eu te disse, eu comprei a máquina e queria costurar apenas para mim. Não queria costurar para mais ninguém. E aí, nisso surge Sheila, né, com Jéssica e Natália, que na época estavam recolhidas, que foi que eu costurei o Banté, que eu iniciei. E quando elas saem, Sheila me apresenta essa necessidade de elas terem roupa. Porém, ela não Uhum, queria fazer com outra pessoa. Mesmo eu não sabendo costurar, ela queria que eu fizesse, que eu costurasse as peças das meninas. sim. Né? E nisso, eu peguei e falei, pronto, Sheila, compre somente o material que a costura eu dou de presente. Eu estou iniciando, estou testando, vai ser uma nova oportunidade, então vamos lá. Ela comprou todo o material, eu confeccionei as peças, ela gostou. E nessa época eu ainda estava no Vodunzou, né? Você ainda Então, estava também como uma costura informal ali. isso. E aí teve um irmão de santo meu, no caso, né, que surgiu com essa ideia. Que ele já tinha na vontade, ele já tinha, na verdade, uma vontade de criar uma loja, né, de voltada à moda afro-religiosa, né, artesanato afro também, tudo voltado para a questão do candomblé em si. E aí ele me chamou para fazer essa parceria, né, foram eles dois e eu. Eu, no caso, entraria com a costura, né, realmente, com a mão de obra, da costura e tudo mais, ele entraria com a questão de confeccionar as paramentas, né, do financeiro e tudo mais. Tudo acertado, ok. Porém, eu já tinha a ideia do nome Quissé, né, mas Da por onde algumas coisas. que vem o nome Kissé? Quissé vem de uma cantiga de Bessem, né? Que é o Vodun que eu sou devoto, é o dono do meu ser, do meu coração.
que fala que ele se apresenta. Olha como nossos corações batem. Bessem se apresenta para nós como uma arara multicolorida diante ao sol. E aí eu sempre quis esse nome, mas acabou não ficando, ficou um outro nome. E aí a gente criou esse ateliê. Daí que me surgiu a ideia, poxa, eu posso ganhar dinheiro costurando. Eu Sim. posso tirar uma grana e me manter com isso aqui. Não surgiu de mim, na verdade, né? Surgiu do incentivo desse irmão de santo, que acabou ficando só eu e ele mesmo na loja. E foi isso. E aí, nesse processo que você ainda estava informal, como que foi esse processo de começar a vender e estar na internet? Entrar no Instagram especificamente para um empreendimento maior, porque uma coisa é eu aqui costuro, vem alguém na minha porta do meu terreiro, boto, faço, tal, tiro, coloco ali as coisas, escolhe, a gente vai na rua, compra, faz. Outra coisa é você já ter um empreendimento que está ali. Você precisa tirar foto, você precisa fazer orçamento, você precisa fazer um desenho do negócio, né? E como que foi isso para você? Tipo, como que você foi construindo isso? Não vou mentir, foi realmente por incentivo desse irmão de santo na época, porque eu realmente eu não queria. E aí eu sempre já tive esse traquejo com as redes sociais, né, com essa questão de design. Então eu criei tudo do zero, realmente foi tudo do zero. E no início foi muito difícil, né, porque não era algo que surgiu, não foi uma vontade que surgiu de mim, e eu estava me esforçando para tentar dar o meu melhor, né? Uhum. Então, no início eu tive muita dificuldade com essa questão de fotos, né, de divulgação. Hoje eu ainda tenho, mas não como no início. Uhum. Não, eu acho que você conseguiu traduzir muito bem o que você faz e assim do momento em que nasce a Quissé até o momento dos dias de hoje, assim, o seu trabalho está incrível, assim. Você cresceu absurdamente, conquistou uma parte do mercado que realmente você foi ali indo meio que sozinho, né? Não, nunca sozinho, né? Mas assim, tentando e acreditando que aquilo ia acontecer. E você consegue fazer isso muito bem, assim. Eu, particularmente, você sabe quanto eu gosto das coisas que você faz e quanto a gente troca com relação à costura. E já trocou muito mais. Hoje em dia eu que ando mais desaparecido, né? Da vida de todo mundo. Mas eu queria que você contasse assim sobre as peças que você tem mais carinho, assim, o que você, a primeira que você fez, de fato, e o que você sentiu quando você fez essa primeira peça. Eu tô rindo porque eu lembrei da primeira peça que eu fiz e ela era terrível, assim, mas eu achava que era a coisa mais maravilhosa da face da Terra. E depois a peça que você tem mais amor, assim, que você olhou e falou assim, nossa, essa é a minha peça de todas as que eu fiz, é a que eu sou melhor. Foi a melhor. Amiga, a primeira peça que eu produzi, inclusive, se eu não me engano, tá aqui, foi uma saia. Eu não vou dizer que foi o manté de olhar, porque eu só consegui botar duas entremeias. Eu não consegui finalizar. Quem finalizou todo o trabalho foi o detalhó. Mas quando eu consegui ter esse traquejo com a máquina, que eu consegui realmente começar a costurar, foi uma saia que eu fiz. Eu tenho um carinho muito especial, Uhum. uma saia sem nada. Ela só tem um peso, é de um lençol velho que eu cortei para fazer, é rosa, e tá guardada comigo até hoje. E a peça que eu tenho mais carinho não é uma peça tão trabalhada, é uma peça, digamos que até simples, mas que significa muito para mim, que foi a roupa de um dambê, de um bessem, que eu confeccionei ela com alacá e com lece africana. E é uma Nossa, roupa essa que eu tenho um roupa carinho é imenso. linda. Sim, Sim, essa roupa é apaixonado, linda. sou apaixonado. É, eu, eu, eu fico pensando assim, enquanto todas essas peças que a gente confecciona e que a gente. Ah, inclusive acabou de entrar aqui, eu preciso falar isso. Entrou aqui Monalai Moda Étnica. Eu não sei quem é essa pessoa que é da Monalai, mas mandaram na nossa caixinha de perguntas, muitas pessoas mandaram que queriam que eu entrevistasse ela, ou ele. Eu não sei se é
mulher ou homem. Então, se você puder, lá, manda um direct no laboratório para a gente conversar e aí acertar. Se você quiser participar da nossa live, Manifeste, vou fazer esse ajuste. muitas pessoas mandaram esse arroba e aí eu vi que é uma loja de Lauro de Freitas, mas eu não, eu não sei quem é, eu não conheço, mas muita gente mandou. Então, o que eu ia falar é o quanto essas peças que a gente costura, e a maioria delas, de todo mundo, acho que na verdade, que falou aqui, as peças que mais gosta, tem muito a ver com os santos que a gente é muito devoto, né? Que no Sim. seu caso você falou, ah, eu sou devota de Bessem, a peça que você mais gosta é uma roupa de Bessem. Eu sou devota de Xangô, então a peça que eu realmente mais gosto de ter feito foi realmente uma peça de Xangô. E eu queria que você falasse um pouco assim sobre como é o seu dia a dia. Você trabalha só com a costura hoje ou você tem outro trabalho? E como é esse processo do começo da Quissé, que é óbvio que quando a gente começa é meio complicado, principalmente financeiramente e principalmente até a gente conseguir captar clientes. Então, se você tinha alguma estratégia, como foi, se você trabalhava de CLT na época ou não. Olha, eu começo com o ateliê anterior. A Quissé vem, né, quando eu começo a trabalhar realmente sozinho, a empreender sozinho. Ah, porque aí você desliga desse grupo dos seus irmãos e aí começa a seguir sozinho. Exatamente. A Quissé, ela nasce no dia 22 de maio de 2022, né? E a loja anterior, ela nasceu no dia 9/9 de 2020. E aí, amiga, quando eu começo na Quissé, eu já estava trabalhando CLT, realmente, e eu trabalhava em home office, eu tentava conciliar a costura com o meu trabalho. Como eu era home office, isso já ajudava bastante, que enquanto eu estava atendendo o cliente, eu estava aqui costurando. Eu me lembrei de duas coisas, agora eu dei risada que eu me lembrei de duas coisas. A primeira é que eu me lembro no dia que. Foi o dia até que foi que a gente fez uma reuniãozinha aqui em casa, e Sim, aí o pessoal foi embora e você falou assim pra mim, Lara, eu tô querendo abrir a minha própria loja e eu tô com medo. E aí eu falei assim, amigo, vai dar super certo, porque eu sou essa pessoa. No começo vai dar tudo errado? Sim, mas o importante é que você vai estar ali fazendo em algum momento vai dar certo. E aí, realmente, depois daquele dia, você meteu a mão, começou a fazer as logos, começou a fazer tudo. E mandava esses dias, até vi uns prints que eu tinha de todas as logos que você fez, 1 milhão, sim. assim, para escolher para escolher uma. E aí, e a outra coisa que você falou agora, eu esqueci, que eu sou E assim. esse processo do nascimento da Quissé é muito lindo, né? Porque a Quissé nasce amando de Exu. Eu me orgulho de dizer isso. Exu é como o Baba Rixá me fala, né? Um corpo sem Exu é um corpo em coma. Sim. Exu é que move tudo. Então, o fim do meu ateliê antigo foi muito triste, né? Acabei sofrendo um golpe na época, meu irmão de santo. Então, eu tomei desgosto pela costura. Eu passei um ano sem costurar. E aí, Isso é muito importante de você falar, porque muitas pessoas que estão na live, que estão entrando agora, e eu recebo muitas mensagens de pessoas contando suas histórias. É importante porque muita gente fala assim: ah, eu comecei, mas eu tive X situação e aí me desanimei. Sabe? Isso é importante porque, por exemplo, é um momento em que você poderia ter desistido e não teria alcançado, se você tivesse parado, esse espaço que você tem hoje, com seus clientes, né? Com os seguidores que você tem na Quissé, com o trabalho bonito que você faz. Então, isso é importante a gente falar, porque, por exemplo, sofrer um golpe é uma coisa terrível, né? E ainda mais de alguém muito próximo. Mas são coisas que a gente está suscetível a passar, e infelizmente, independente disso, não, a gente não pode parar, né? E acreditar naquilo que a gente faz no nosso trabalho. E aí você teve esse tempo parado, e aí e eu, o que aconteceu para você voltar? Exu. e eu realmente
cheguei a desistir, né? Eu não pensei em desistir, eu Uhum. realmente cheguei a desistir. É, esse golpe aconteceu como? A gente tinha loja, como eu te Aham. disse, no início ficou tudo bem dividido, o que cada um faria, né? Qual era a sua parte dentro dessa loja. E chegou uma Sim. época que eu comecei a ficar sobrecarregado. Ele me ensinou como gerenciar, o cuidado financeiro, entrada, saída, tudo que era para ele fazer. A questão do artesanato, de paramentas de orixás e tudo, sobre esse lado que ele faria, ele me ensinou e com o tempo ele foi deixando de fazer e ficando somente a cargo de mim. Eu passei a me encarregar de fazer tudo isso. Tá conseguindo me ouvir, amiga? Será que caiu? Tá me ouvindo? Voltou. Pronto. Quem Ai, parou? parou? Mas agora voltou. Pronto. E aí eu realmente comecei a fazer tudo isso sozinho e a gente acabou se inscrevendo num edital chamado Baobá. Nesse edital Baobá contemplaria cada loja com o valor de R$ 10.000. E aí, obviamente, né, a gente fez planos com esse dinheiro, né? A gente compraria todo o maquinário, compraria material para a loja, para, né? A gente tem em estoque, coisas em estoque. E E nisso, a gente começar realmente a produzir não só peças sob encomenda, mas também deixar a pronta entrega. E aí, quando a gente é aprovado nesse edital, a gente conseguiu ser aprovado, ele me informa, me chama para uma reunião e me informa que eu não poderia mais continuar no negócio, né? Que ele tinha consultado o jogo, feito diversas coisas, e a ordem é que era que eu deixasse o ateliê naquele momento. Aí eu, tá, tudo bem, já estava uma relação extremamente desgastada, então finalizando para mim seria ótimo. Aí nisso eu saí, o que foi que eu exigi? 50% do valor. Afinal, era uma parceria, o correto seria isso. Ele me ofertou apenas disse que poderia me dar apenas R$ 1.000, que ele precisaria do dinheiro para criar uma nova loja, né, para poder comprar maquinário novo. Tudo bem, eu acabei não aceitando. Cada um para seu lado, disso aí eu tomei desgosto e fiquei esse um ano sem costurar. Realmente eu não queria mais contar com a costura. Eu iria seguir minha Sim. vida no CLT, tudo mais. E aí, num belo dia, na verdade, alguns meses antes de lançar a Quissé, eu já estava com essa vontade de voltar, né? Eu já estava pensando nisso. Se eu voltar a costurar, se eu voltar com um ateliê, né, da forma que eu queria, sozinho, né, tentar meu próprio negócio. E aí, nisso, eu conversei com um amigo, com o João Vitor, numa noite. Poxa, amigo, eu tô querendo sair de casa. Na época eu ainda não morava sozinho. Eu tô querendo sair de casa, eu tô querendo reabrir a loja. Eu já tenho o nome, já tenho tudo. É algo que eu já queria, né, antes do ateliê antigo. E ele, velho, já deu certo. Se jogue, me deu vários conselhos e nisso eu fui dormir. Quando nesse que eu dormi, eu tive um sonho com o meu sacerdote atual e com o meu Exu, né? E nisso, a gente consultava o meu Exu no sonho, perguntando se. Aí eu perguntava, eu já tá na hora de eu sair de casa, de eu morar sozinho, o Exu confirmava. Ele mandava eu olhar, você sabe ler a resposta, leia, tá vendo? O Exu tá te dizendo isso. Eu tá. E a questão da loja, eu tô querendo reabrir, eu tô querendo ter meu próprio negócio. O que é que a Exu tem a me dizer sobre isso? Quando ele lançava os búzios, vinha a resposta afirmativa novamente. Nisso eu acordei. Assim que eu acordei, eu já mandei mensagem para ele. Já mandei mensagem para meu amigo, aconteceu isso, eu sonhei com isso. Eu acho que isso é um sinal. Nisso eu conversei com você, fiz aquele monte de logo, aquela quantidade toda e mandei para ti. E daí foi o que surgiu. Foi daí que surgiu a Quissé. Foi amando realmente de Exu, né? Exu disse que eu deveria voltar, deveria ter meu próprio negócio, e eu deveria liderar meu próprio negócio. E nasceu a Quissé. Que massa. É, tem umas pessoas perguntando ali de que casa você é. Vocês são iniciados de Orixá, de que casa você é. Eu sou Yael da casa de Xumaré. E você pode falar. Eu sou do Léo Goluirim, filho de Odete Tayol Lisboa e neto de Air José.
Ele não é de Exu, não. Eu sou de Obalu aí, Oxalufã. É... Ó, detalhou. Colocou, virei. Bom, é muito massa que você conta essa história, porque realmente isso acaba inspirando as pessoas. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma moça falando que ela tinha um ateliê, mas com muitas dificuldades, estava pensando em desistir e tal, e eu falei com ela, é importante que você não desista, porque às vezes acontecem coisas assim, no momento que eu comecei a fakear, foi um momento muito difícil, assim. Eu literalmente não sabia o que eu estava fazendo, e quando eu fui tentando, né, e melhorando aquilo que eu fazia, e ao mesmo tempo que você vai empreendendo, você vai melhorando a sua costura, né? Porque tem isso também. Às vezes a gente começa, nem sempre a gente está perfeito, nem sempre a gente costura maravilhosamente bem, e sabe todas as técnicas. E a gente sabe muito disso, porque, por exemplo, eu não sei você, mas eu sempre tive o apoio não só de minha mãe Elza, mas de Margarida, o seu também, que me ajudou a fazer minha primeira camisa de botão, E eu também não sabia. que você também não sabia, mas você tinha muito mais paciência, né? Eu me lembro que eu fui para São Paulo, essa história é muito engraçada, e comprei o molde. Cheguei em casa, crente abafando que eu ia fazer minha camisa de botão, o molde não explicava como é que montava o molde, né? E aí foi muito engraçado, porque eu falei com você, você não, menina, a gente vai ver aqui, tem no YouTube, tem um bocado de senhora costurando, essas senhoras fazem de um tudo. Exatamente. Só que eu não tenho paciência, né, pra ver. E você Eu largou não os moldes tenho lá por meses, paciência. né? É, tem aqui umas pessoas mandando mensagem. Sua passagem no Vodunzô, como a Red te ajudou nesse processo de realização profissional? Com toda certeza. Muito do que eu sei da costura, hoje eu aprendi dentro do Vodunzô, não só com o Dr. Hamilton, né? Mas Ah, também com inclusive, você falou do Gitolu, a Doné, Delícia acabou de entrar a na live. bênção Doné. Deixar a bênção, Doné. Que bom que a senhora está por aqui. Com certeza. Então, e aí a gente deixa, eu vou terminar o raciocínio e a gente fala sobre o Vodunzô. Aí você pegou e falou assim, não, vamos ver esse vídeo aqui. Aí você me mandou uma mensagem, acho que uns 3 dias depois, e falou assim, amiga, descobri como é que monta. E aí foi muito engraçado, porque eu falei, não, vem pra cá agora. E aí você veio e a gente montou e ficou aqui a noite toda você me xingando que eu cortava o negócio errado. E você não tem que cortar assim, porque você tem essa delicadeza no fabricar as peças. Que eu já sou mais na hora de cortar, você não, você vai cortando devagar, com detalhe, com não sei o quê. E isso eu acho uma coisa maravilhosa, assim, porque você começou, não tem tanto tempo, mas você tem realmente esse cuidado, principalmente com os acabamentos. Eu acho isso muito lindo em você. Eu quero que você fale sobre a passagem no Vodunzô. No Vodunzô foi realmente o meu início, né? A minha base foi no Vodunzô. Não só com o Dr. Sim. Hamilton, mas também com as pessoas que costuravam lá, que era a Margarida na época e meu sacerdote, a Detaió. Então toda a base que eu tenho hoje, o que eu sei, foi a partir deles. Doté me ensinou a cortar equeté, a fazer equeté, que era uma coisa para mim que eu tinha extrema dificuldade. Que você me ensinou a fazer o equeté, depois eu tentei fazer o equeté errado, isso eu falei ontem na live com a Nara. E aí um dia encontrei Doté na rua. E eu falei, Doté, Adriano me falou que o senhor me ensinou ele a fazer o equeté, eu tô dando errado. Ele, não, menina, você faz assim, assim. Aí eu fui montei o equeté de novo, aí deu. Toda a minha base que eu tenho vem do Vodunzô. Sim. Vem É, de tem de várias extrema pessoas importância. hoje interagindo aqui na nossa live, muitas deles não parecem ser
pessoas normais. Mas uma coisa que a moça colocou ali, benção minha mãe, é... eu não sou mãe de ninguém, eu sou Iaô da Casa de Xumaré, com muito orgulho, meu nome é Lara, eu sou de Ansan, sou Iaô, e o que a gente está fazendo aqui é um trabalho realmente, a menina colocou ali, o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho bonito, porque é um trabalho de jovens de Candomblé, sim. O meu objetivo com isso é fazer com que a gente, enquanto jovem e de Candomblé, consiga não só se unir, mas construir uma economia circular e que a gente consiga atingir outras pessoas e, de alguma forma, salvaguardar, guardar na memória, né, as histórias de pessoas que começaram jovens e estão construindo uma trajetória de sucesso. Por isso que todas essas pessoas que estão fazendo live diariamente são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu acompanhei e que me acompanharam durante a minha trajetória. A gente começou muito nova, eu comecei a costurar com 20 anos. Né? Quando eu chego na casa de Xumaré, foi quando eu comecei a costurar. Entrei no curso com a Ked Jó, depois eu fiquei 2 meses no curso, mas eu era muito ruim, desisti, também teve essa passagem da desistência. Foi quando eu encontro minha mãe Elza, que é por isso, inclusive, que eu tenho aqui esse quadro, que essa é uma obra do Júnior Patapim. Quem quiser encomendar, inclusive, uma obra como essa, tem de todos os orixás, é só entrar na Pacapim Store. Por isso tenho aqui Euá, porque foi através de Ebomielza que eu consegui desenvolver realmente o meu processo na costura. E o objetivo do laboratório é justamente incentivar outras pessoas de Candomblé a costurarem dentro do padrão tradicional, é valorizar o trabalho de quem está costurando, porque a gente sabe que muitas vezes o nosso trabalho não é valorizado e que a gente enfrenta inúmeras dificuldades. Todos nós somos jovens, periféricos, a gente não entrevistou nenhuma pessoa aqui, vocês puderam ver que tem uma história de ser classe média ou de ser classe média alta. Todos nós somos jovens periféricos que começamos do nada e estamos crescendo dentro desse mundo da confecção de roupa tradicional de Candomblé. Então, o objetivo do laboratório é justamente inspirar as pessoas e fazer com que, e profissionalizar pessoas que estão sem esse conhecimento em outros locais. A gente sabe que aqui em Salvador a gente tem um apoio muito maior dos terreiros tradicionais que oferecem cursos de costura, mas fora daqui a gente não tem isso. Então, esse é um dos princípios do laboratório. O laboratório ele é formado por mim e pela Maria, que é a diretora do laboratório. E eu queria só deixar isso para vocês que estão acompanhando a gente, porque é muito importante o apoio de vocês que estão assistindo a live, que estão comentando, mas para não deixar nenhuma vazão de que existe outras coisas no meio disso. Minha mãe Laisa acabou de entrar na live, inclusive eu benção a minha mãe Laisa, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, inclusive vou falar sobre isso, que depois eu quero até que você fale, assim, de alguém que acompanha a sua trajetória, né, desde sempre. Deixa eu só ver aqui, estou falando como uma pessoa que conhece um pouco o Sei Tutu, mas eu queria dizer que se a sua história dentro da costura já estava traçada, e muitas pessoas olham para você com confiança e acreditam no seu potencial, foi isso que sempre vi em você, potencial e responsabilidade. Isso é lindo. Minha mãe Laisa, ela se confirmou recentemente e eu tive o prazer de fazer a roupa da confirmação dela, que era já um acordo que eu tinha com minha mãe Lucinha, que você conhece, desde muitos anos, desde quando Laisa era criança. Quando eu cheguei na casa de Xumaré, Laisa era uma criancinha, né? E minha mãe Lucinha era uma pessoa que me apoiava muito nesse processo da costura. Quando eu ia para o curso ainda, nas aulas da Ked Jó, minha mãe Lucinha descia todo dia das aulas da costura e ela odeia costurar. Ela sabe costurar, mas ela odeia costurar. E ela ficava sentada do meu lado, eu era a Bian,
me vestia toda de preto, com uma conta de Margarida tá aí para contar isso, na Uni também, que eu tinha uma conta de chumaré, que era igual a essa, só que eu não tinha os quebradinhos, que babá me deu. Eu usava a roupa toda preta, eu não tinha cabelo na época que eu usava o cabelo cortado baixinho, usava piercing, alargador, a roupa toda preta e a conta de chumaré. E assim eu ia pro curso. Total E as senhoras do curso achavam que eu era a própria encarnação do cão, né? Ali. Mas minha mãe Lucinha me adorava. E aí, desde o primeiro dia, ela bateu o olho em mim, ela disse pra mim, você é de Ansan. E aí ficou naquela coisa e ela vinha, sentava do meu lado e eu dizia, ai, não vai dar certo. Eu quebrava as agulhas, ela, não, fique calma, tem que pisar devagarinho. E eu, não consigo, eu vou desistir. Ela, não desista, eu vou vir todo dia com você. E ela ia. Foi assim que eu me aproximei da família toda dela, e de Liza, e de Neném. E ela foi muito importante também nesse processo de não desistir, porque ela estava sempre ali, mesmo que não me ensinando efetivamente como montar algo, mas me dando aquele apoio. E aí o tempo passou, no ano passado, eu acho, no ano retrasado, Liza, a IKEA de Liza, ela participava de uma obrigação desde criança até no ano passado, quando ela completou uma determinada idade, que é a obrigação de EUA, que tem lá na roça. E eu tive o prazer de fazer a roupa da última obrigação que ela participou, que foi um momento muito lindo, assim. E aí, nesse ano passado, ela se confirmou e eu tive o prazer de fazer essa roupa de novo. Então, ela é muito importante dentro disso, porque são roupas que eu tenho um afeto muito grande por justamente me lembrar essa trajetória de como tudo começa, né? E pessoas que sempre acreditaram, sempre apoiaram, porque a gente sabe, quando a gente tem um negócio online, que as pessoas que comentam, curtem, compartilham, deixam ali uma expressão de carinho no nosso post, isso, além de gerar o engajamento do próprio algoritmo, também gera confiança das outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho, que chegam na nossa página, vêm e falam, olha, tem fulano, tem pessoas ali comentando, então sempre teve esse carinho comigo, com a FEICAR, com o meu trabalho, queria deixar esse amor que eu tenho por ela e perguntar para você, quem é essa pessoa na sua vida, assim, alguém que sempre esteve ali te dizendo, não, vai funcionar, vai dar certo. Essa pessoa na minha vida, sem dúvidas, é Margarida, né? Margarida tá comigo desde o início. Mais uma! Mais um, vai, vamos marcar a conta da Ivone Margarida. Apesar de meu atual sacerdote também estar, né? Ele não seguiu com a costura, porque apesar de ele saber costurar, ele também não gosta. E quem sempre me ajudou com tudo isso foi Margarida. Sempre quando eu precisei de ajuda, Margarida, como é que eu faço isso? Ia para casa de Margarida 2, 3 vezes na semana para poder aprender a costurar realmente, né? Para saber de detalhes. E eu acho que cada um tem sua forma de costurar, mas eu acho que a gente também herda um pouquinho de quem nos ensinou. Então eu falo que hoje eu tenho muito de Margarida na minha costura. Tenho muito de Margarida em mim. Graças a ela, eu tenho que agradecer a ela, né? Pelo que eu sou hoje. É ela que está comigo até hoje. Até hoje, quando precisa de uma ajuda, eu ligo, Margot. Aquele jeitinho carinhoso dela que só a gente sabe. E ela me dá sempre esse help. Sim, ela nunca é uma pessoa que nunca se negou. E isso é uma coisa que eu acho que todos nós temos um pouco e que vem muito de Margarida, que é o compartilhamento. Margarida nunca se negou a ajudar quem quer que fosse, nem em questões de costura, nem na questão do empreender. E isso é muito poderoso porque umas coisas que a gente sabe que tem por aí é a questão dessa rivalidade, né, enquanto comerciante. Que a gente pega esse modelo de fora e traz para dentro daquilo que é nosso, porque isso já está inserido dentro da nossa sociedade. Mas a gente, enquanto pessoa de candomblé, precisa em algum momento ter esse desperte de olhar e falar assim, essa não é uma economia praticada pelo meu povo.
desde sempre. Né? Essa é uma economia inserida dentro do nosso espaço por causa de uma colonização que é violenta, que é agressiva e que não fala de fato sobre a gente. Então, essa rivalidade é uma coisa que eu acho que desde o começo Margarida sempre falava para mim assim, a gente não é concorrente, a gente é amiga, a gente é irmã e aonde eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E sempre me ajudou, sempre esteve ali e da mesma forma como eu sempre estou, minhas plantas estão assim enrolando em mim, meu Deus. Da mesma forma como eu sempre procuro estar disponível para todas as pessoas que precisam e que querem aprender de fato, né? Claro que a gente tem várias demandas da vida, assim, mas eu sempre procuro estar ali dizendo, não, tá, a gente tem tal tempo, a gente vai construir isso. E essa Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é isso para você, assim, se você é essa pessoa acessível, se você não é essa pessoa acessível. Para mim você é acessível, mas para outras pessoas. eu faço dentro do limite do que eu posso ajudar, realmente. E Sim, falando dessa questão que você falou da rivalidade, até hoje tento alimentar essa rivalidade entre mim, Margarida, Alnara, que somos muito unidos, né? sim, As pessoas sempre falam, não vou costurar com você, vou para sua rival. Quando você pergunta quem é, é Alnara, é Margarida. A gente sempre deixa isso bem claro, a gente não é rival. Somos amigos, a gente exatamente. troca ideia, a gente troca assuntos parecidos, material, a gente compra com o meu fornecedor. A gente é bastante unido, a gente não é rival, a gente está aqui para ver o outro crescer. Exatamente. E isso é muito potente porque, por exemplo, a gente compartilhar os nossos fornecedores, eu também compartilho com Margarida, com você, Isso. a gente compartilhar os conhecimentos, isso fala muito sobre aquilo que a gente está construindo, porque, querendo ou não, a gente está numa idade agora em que a gente é realmente muito jovem. E, querendo ou não, a gente é o futuro de uma geração que talvez possa romper com determinadas coisas que não são tão legais do passado, preservar aquilo que é legal do passado, levar o nosso legado para frente e pensar que a gente está incentivando também pessoas que estão entrando agora, que acabam olhando para a gente e vendo que a gente está tentando fazer um trabalho legal, a entrar também e fazer também um trabalho digno, porque é isso que importa. Em algum momento, a gente também não vai mais estar aqui. E Sim. essas pessoas que se inspiram na gente e que procuram colocar o seu trabalho num local parecido são importantes. Então, isso também fala sobre o nome que a gente deixa na Terra depois de não estar mais O nosso presente. legado, né? Exatamente. Eu, inclusive, queria falar ontem, a Onara tá na live, e eu tive a live com a Onara, e foi muito maravilhoso, e ela falou uma coisa que é muito verdade, assim, você tomou para você a roupa masculina de uma forma muito maravilhosa. E, enfim, você sabe toda a minha saga com a roupa masculina, né, que eu não preciso expor novamente aqui, que está em todas as lives. E eu falo até com meus alunos, eu falo, gente, eu odeio fazer roupa masculina. E, Realmente. Eu gosto de fazer roupa de orixá. Hã? e assim como você, eu realmente tinha essa dificuldade com roupa masculina. Tanto que é que eu começo meu negócio no próprio ateliê antigo, voltado à roupa feminina, Sim. somente. Eu não costurava a roupa masculina. Eu costurava a roupa masculina apenas para mim, porque eu sabia que tinha vários defeitos. Somente eu iria usar, eu não iria vender algo daquele tipo que, né, que eu fabricava. Eu venho começar a produzir roupa masculina com sua ajuda, quando você compra os moldes em São Paulo, e aí a gente começa a produzir juntos. A Mas realmente, loucura das tiazinhas da internet. não é algo que eu vou dizer a você que eu prefiro fazer. Mil vezes roupa feminina. Roupa feminina é o meu forte, mas hoje o carro-chefe da minha loja é a roupa masculina. Roupa masculina, que inclusive uma roupa que marcou muito a minha cabeça que você fez é aquela roupa que você tava no Afropunk, que era Sim, uma roupa belíssima. Eu fiquei assim chocada com o nível de que você elevou a costura assim da roupa masculina. Realmente você conseguiu transformar em algo que você olha e sabe que é seu, assim.
que faz muito bem, com um acabamento excelente. Quem quiser, inclusive, encomendar suas roupas, siga o Ateliê Kissé, encomende suas roupas com você e Tutu. Eu sempre falo E isso, né? Costumam focar muito na estética exterior. E eu prezo muito pelo acabamento. É uma porque você roupa é muito assim, vaidoso. Isso é um traço seu. Você é um homem vaidoso. você não está levando a roupa, você está levando a minha marca adiante. Você está levando a Aquicé. A Aquicé não foca somente na Sim, beleza, ela foca também na qualidade. E a sim. qualidade do acabamento interno, para mim, é o ápice, sabe? Eu acho que para mim tem que estar perfeito tanto por fora como por dentro. O Detaiol, ele gosta de fechar. Isso aí a gente já sabe. Inclusive, agradecer a Detaiol, sua bênção, de estar presente nas nossas lives. E já vi várias vezes comentando ali e ajudando a gente, que é uma grande referência também de costura. Uma vez, inclusive, eu pedi ajuda de Adetaiol para fazer uma roupa. Ele falou, você foi super solícito, falou, não, vem que eu vou te ajudar e tal. E aí acabei que eu não consegui ir, porque eu ainda estava morando em Brasília e fazia toda aquela viagem de ir e vir o tempo todo. Mas é uma pessoa também que faz roupas belíssimas. A gente sabe disso e é uma inspiração também para todos nós que costuramos. Você tem alguém assim que seja a sua maior inspiração dentro da costura de roupa de candomblé? Eu não tenho como citar somente uma pessoa. Pode citar quantas você quiser, explicar e tudo mais. As minhas inspirações é o meu ciclo. É a Feika, é a Yomesan, é a Baió, é a Betaió. São as pessoas que eu me inspiro, são as pessoas que me ajudam, são as pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eu não tenho como citar somente um. Todos vocês ocupam um espaço especial na minha vida, na minha trajetória, sabe? Obrigada, eu fico muito feliz. A gente ontem na live com a Nara me emocionei bastante, assim, porque foi uma live muito poderosa para mim, porque realmente a gente nunca foi muito próximas, né? Sim. E eu fiquei muito nervosa na hora de fazer, que você sabe como eu sou, você sabe como eu sou de fato muito jacu. E eu até falei de você ontem, Eu acho que você viu, vi. quando você me pediu o perfume, eu fiquei assim, mas por que ele tá falando comigo? Ele nunca fala comigo. Eu encontrava você em todo lugar, depois você. Oxe, eu não falava com você porque você não fala comigo. Exatamente. Falei, gente, é uma loucura. É, eu já me perdi de novo. Tá? Hoje eu tô toda A gente está falando das pessoas aqui. especiais. Para mim foi muito especial, porque no dia que eu lancei o curso, eu fui para a festa no Vodunzô e eu não sabia que era obrigação de Onara, né? E aí foi, enfim, linda, maravilhosa, e foi quando eu ganhei essa pulseira da Oiá de Jéssica, né? Sim. Que durante todo o tempo que as Oiás estavam tomando rum, eu estava rezando muito, porque foi quando a gente lançou a primeira turma do Costura Ancestral. A gente ia lançar em 3 dias. E aí teve essa festa. Eu ainda fui toda desarrumada porque eu tava costurando e eu esqueci. Aí eu lembrei que tinha festa do Vodunzô, desci. E aí, quando eu me perdi ali rezando, e quando eu olhei, a entrou. E aí eu falei, poxa, Anson, o que eu queria tanto tomar-lhe um abraço. E Anson voltou. Automaticamente, assim. Foi muito louco aquilo. Ela entrou e saiu. E ela veio exatamente na minha direção. Eu me abaixei, bati a cabeça para ela, ela me abraçou e me deu essa pulseira. E aí, enfim, tudo, desde então eu só uso essa pulseira o tempo todo. A Naomi acabou de entrar aí, que é a testemunha de que eu só usava preto também. E para mim foi muito especial, assim, porque ontem, antes da live, eu estava muito nervosa. A Maria estava até aqui, hoje ela não tá remotamente. Mas eu fiquei muito nervosa porque não tinha tanta essa proximidade. E a Onara foi uma das pessoas que foi recorde de nome na caixinha de pergunta para ser entrevistada aqui no laboratório, que as pessoas queriam muito. E foi lindo, assim, foi maravilhoso. A gente se identificou super. E eu acho isso muito massa, porque
todos nós somos próximos em termos de terreiros, somos de terreiros O irmão, amigos, co-irmãos, pessoas que se conhecem desde sempre, temos praticamente as mesmas idades, temos as mesmas profissões, e a gente tem que se unir mesmo, sabe? E estar junto e compartilhar as coisas. E isso para mim foi muito valioso. Assim. Eu fiquei, depois que a gente terminou a live, eu fiquei aqui com a Maria, a gente ficou falando sobre isso até quase 2 horas da manhã. E foi muito lindo. Assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você pensa para o futuro, assim. Tipo, hoje você só trabalha com a Quissé. é isso. E você pretende continuar empreendendo só na Quissé? Amigo, eu não tenho como ir de contra a minha predestinação, né? Eu fui destinado a isso aqui, eu fui destinado a liderar, né? A ter meu próprio negócio. Eu pretendo, sim, eu estou voltando para o CLT por questões de obrigações, de Sim, renda, que eu estou sim. precisando ter algo a mais. E querendo ou não, a gente sabe que o cenário da costura em Salvador é algo bem desvalorizado. Sim, esse é um tema que é perfeito que você trouxe, porque a gente fala de um local que as roupas custam muito barato e os materiais são muito caros. Extrema. Então acaba que o nosso trabalho a gente acaba ganhando muito pouco. E foi por isso que eu realmente entrei nesse processo de entrar na internet para vender para fora. Porque fora, uma roupa que aqui a gente vende de R$ 500 custa 2.000. Então, nesse processo de tentar equivaler os preços, é muito difícil, porque as pessoas aqui também não têm o mesmo poder aquisitivo. E aí tem toda uma questão A gente que é tenta difícil. conciliar da melhor forma. O que eu peço sempre, o que eu saliento sempre é que evitem pedir um desconto tão grande em peças artesanais, porque a Uhum, gente não consegue dar desconto em material. A uhum. gente dá desconto, acaba sendo desconto na nossa mão de obra, no nosso tempo, no nosso investimento. Então é muito complicado você ficar precificando o trabalho dos outros, sabe? É muito mesmo, porque muitas pessoas elas não têm essa consciência, né, de que a gente está ali fazendo um trabalho 100% artesanal e que demanda determinado tempo para fazer, e que a gente vive disso, né? É um E que não trabalho tem um mercado tão escasso, porque aqui para a gente em Salvador, a gente tem muito costureiro. Então a gente tem menos oferta de trabalho, é diferente de uma cidade, por exemplo, em que tenha 2 ou 3 costureiros. Aqui a gente tem inúmeros. números. Então é difícil ir conquistando esse mercado e entrando mesmo nesse ramo para que a gente consiga sobreviver só de costura. Eu comecei a viver só de costura, foi em 2020, Sim, de, foi sem dúvida. só em 2020. Inclusive, entrou na live aqui a Ebomediara, A da Dani, Engome Passe, eu não estou conseguindo que acompanhar porque é está um travando. empreendimento que inspira a gente, né? E que eu acho que muitas pessoas que estão aqui na live não sabem, não conhecem esse serviço do Engome Passe, porque tem muita gente de fora. O Engome Passe de Oiá é uma lavanderia que você pode mandar suas roupas de candomblé para serem lavadas em um modelo totalmente tradicional, cuidadoso, e depois engomadas e passadas. E esse foi um empreendimento que foi, assim, algo surreal. Eu não sei para você, assim, porque você é amigo pessoal dela também, mas me surpreendeu muito. E a forma como elas empreenderam com veracidade, assim, para fazer com que o negócio funcionasse e ganhasse espaço na cidade. Porque uma coisa é as mulheres que a gente sabe que estão dentro dos terreiros fazendo esse serviço. Outra coisa é o empreendimento. É você se ver realmente como empresa, é você abrir um local, é você fazer propaganda, é você estar ali o tempo todo fazendo o marketing do seu negócio para crescer.
Então, o Engome Passe, ele foi um dos negócios assim que deu uma aula pra gente de como a gente realmente consegue fazer algo crescer. E eu queria deixar, enfim, isso para que as pessoas fossem lá conhecer o Engome Passe de Oiá. Mandem suas coisas para lá, porque inclusive eu mandei uma vez as minhas anáguas e eu fiquei chocada como a minha Amiga, anágua é parecia duas que ela vezes jogou por ano. fora e fez outra e me deu. A minha sensação era essa. Porque a minha anágua, ela era toda pintada de ferrugem. Porque eu engomava antes e botava para secar na grade. Então ficava com vários pontos de ferrugem. A Adriana, ela me devolveu a anágua. Nova. Não tinha um ponto de ferrugem. Até hoje eu não sei como é que ela tirou os pontos de ferrugem da minha anágua. E para além de tudo isso, a durabilidade do trabalho delas é surreal. Aham. As análises, assim, da última vez que foram, passaram 2 anos engomadas e Sim, alvas. eu fiquei com a minha anágua quando eu mandei para elas. Eu dancei o período da casa de chumaré inteiro, um ano, um ciclo inteiro, sem ter que engomar de novo. O trabalho delas é incrível, é surreal. Bom, a gente está meio que dando nosso horário, mas antes, né, da gente finalizar, se alguém tiver perguntas, pode mandar nos comentários. A gente até respondeu algumas perguntas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, assim, sobre como você enxerga a costura, sobre como você enxerga o empreender, sobre você como pessoa, pessoa de Candomblé, sobre a sua família. Se você quiser falar da sua história, esse é um momento para isso, assim. Nossa história é bem parecida, né? Vemos de uma infância difícil, adolescência difícil, e a gente aqui está hoje para desbravar o mundo e conquistar tudo que a gente merece, tudo que o universo Achei. preparou para a gente, né? Sim. Eu digo muito que eu não sou algo específico. Eu sou uma composição de várias vertentes de modalidades de arte. Eu sou costureiro, eu sou empreendedor, eu sou ogã, eu sou artesão, eu sou streetwalker, sou dançarino afro, sou músico percussionista, eu e vários outros. Eu sou a Kissé, sabe? Apaixonado pelo aí. Exatamente. Eu sou a Kissé. Eu tô aqui para levar o nome da Kissé à frente. Vocês não estão levando uma peça, uma bainha de roupa batida, vocês estão levando uma marca, vocês estão vestindo uma marca, né? Uma marca que preza por manter, né, toda a nossa ancestralidade, tudo que nos foi passado, uma costura ancestral e tradicional. É isso que eu quero Sim, levar para o mundo. achei. Isso é maravilhoso porque, como você fala, a gente não é uma coisa só, né? E às vezes a sociedade tenta botar a gente num espaço, principalmente a gente que vem de uma realidade periférica, de que a gente não pode ou não deve ou não tem capacidade. Eu acho que essa é a mais violenta de estar em vários espaços, de não se ver como um artista, né? Como a Nara bem colocou ontem, de ver o que a gente faz como uma marca, sabe? Como algo poderoso, como algo importante. Eu já tive e tenho ainda muito disso, né? Porque são feridas que vão sendo no nosso como no nosso corpo mesmo, vão ficando ali aquelas impressões e Marca. que você às vezes para e se questiona de será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu tenho capacidade para fazer isso? Né? Como eu falei ontem, a primeira vez que me pediram aula, eu falei, não, imagina, não sei, nem eu sei fazer direito. E aí a menina ficou assim, mas você sabe? E às vezes a gente não consegue ver de tanto que a gente ouve que não é o nosso espaço. Para mim é uma alegria muito grande, assim, ver o quanto você está crescendo e que com certeza vai crescer muito mais. Eu tenho certeza disso porque o seu trabalho é maravilhoso, mas a, a consciência também de que você tem de estar ocupando esse espaço, porque não basta só a gente estar inserido em determinado espaço, a gente precisa ter a consciência daquilo que a gente está fazendo, sabe? Eu também sou uma pessoa que faço várias coisas e durante muito tempo eu tinha uma
uma dificuldade muito grande, eu acho que por ter esse desejo desde muito nova de ser reconhecida como uma mulher acadêmica, é uma coisa que sempre permeou a minha vida, assim, entrar na universidade, meu sonho era seguir carreira acadêmica, ser professora universitária. E aí, no momento em que eu me torno costureira, que a FEICA começa a dar certo, as pessoas falavam, ah, você é costureira, né? E aquilo me deixava triste, porque eu não entendia o valor daquilo que eu fazia, né? A gente eu comercializava algo, mas eu não entendia o valor daquilo. E aí, depois de um tempo, quando eu entendi o quanto aquilo era poderoso e que aquilo não era vergonhoso. E isso entra muito no lugar que a Onara falou ontem, né, sobre a avó dela falar para ela, ah, eu não quero que você seja costureira, você tem estudo. E é o que a gente aprende socialmente, que esses trabalhos de manufatura não têm valor. Então, Exato. quando a gente já é pobre, a gente quer se afastar daquilo que não tem valor, a gente quer mostrar que a gente tem valor sim. Que a gente Então, quando eu entendi que a costura era, sim, algo muito valoroso, eu passei a sentir muito orgulho de ser costureira. E foi quando a gente começou o laboratório, eu e a Maria, e aí mudar o meu arroba do Instagram foi uma virada de chave, assim, do Costure com Lara, porque aquilo ali marca a minha identidade como costureira, de fato. E que eu posso sim ser costureira e ainda assim uma mulher acadêmica e estar na universidade e fazer um mestrado, um doutorado. Hoje eu não penso mais em seguir a carreira acadêmica, mas de estar ocupando esse espaço de produção de conteúdo intelectual, né? E que é um conteúdo que também é nosso direito, que também é nosso, porque tem muitas pessoas dentro da academia que nunca pisaram no terreiro de candomblé e têm doutorado sobre candomblé, falando de uma coisa não que viveu. eles nem sabem, que Exato. nem sabem o que é, não conhece nem ninguém que seja, foi lá uma vez, achou bonito, resolveu falar, e a gente tem muito mais propriedade para falar sobre isso, a gente tem muito mais direito de falar sobre isso, e a gente precisa ocupar esses espaços. Eu vejo você e conheci você como dançarino e admiro suas habilidades artísticas. Eu também, enquanto uma mulher artista, enfim, eu estudo cinema hoje, mas sempre fiz coisas ligadas à música, teatro e audiovisual. Me encontrar em um outro processo hoje não descarta aquilo que a gente é e sempre foi. A gente não precisa ser uma coisa só, né? E eu acho que o Candomblé ensina muito isso pra gente, no sentido de que o Candomblé ele é formado de muitas coisas. E eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu vi um Candomblé, eu ainda era abiã, eu pensei, gente, como eu sempre tive uma formação artística, eu sempre pensei, isso aqui é um movimento artístico perfeito, porque tem a parte visual, tem a música, tem a dança e tem todo um sistema que não é de atuação, mas é como algo teatral ali que a gente tem um desenho daquilo que já vai acontecer, que já está pré-definido. A gente sabe que a gente vai entrar, que vai dançar em roda no xirei e tal, cantiga, vai acontecer tal coisa. E então aquilo me encantou muito. E o Candomblé ensina isso pra gente, o fato da gente ser múltiplo e entender que você se reconhece nesse lugar tem um valor imenso, principalmente você sendo um jovem negro de Candomblé periférico que está lutando, empreendendo. Isso tem um valor imenso, eu admiro muito você por isso, pelo seu trabalho. E você sabe que isso é de coração, não é porque a gente está na live que eu falo isso para você sempre. Tá na E hora de agradeço começar a pela sua conversa. amizade, pela parceria que a gente tem. Esses dias, inclusive, encontrei a foto, eu bem careca costurando nosso interlock. E quando você comprou essa máquina, foi uma Sabe, sim, loucura. você veio até dormir aqui, né? Vai Foi um costurar junto. freestyle. Eu fui aí, eu tenho uma foto eu costurando na Interlock, e que é uma máquina maravilhosa, inclusive. E
te agradecer por ter participado, por continuar o seu negócio, por não desistir. E te dizer que, enfim, eu sempre vou estar aqui. Se você precisar de qualquer coisa, você sabe onde me encontrar. E é isso. Só quero te agradecer. Agradecer as pessoas que ficaram com a gente, que participaram da live. E aproveitar e convidar todo mundo para a jornada gratuita que vai ter no dia 3, 4 e 5. A gente vai fazer uma roupa de ração, uma saia, um ojá e um pano da costa. Vai ser ao vivo no YouTube. Vocês vão costurar junto comigo. E vai ser muito divertido, porque sempre essas aulas ao vivo são muito divertidas, que as pessoas vão comentando, a Maria vai me dizendo, a gente vai fazendo um negócio muito legal. E é isso. Você pode botar suas considerações, falar o que você quiser. Para todos os seus amigos que estão na live, inclusive isso mostra que você é uma pessoa muito querida, que estão aí dando força, dando apoio. Primeiro eu quero te agradecer, amiga, como eu te disse, você faz parte da minha base, você é minha inspiração, eu me inspiro em você. Quero agradecer a todo mundo que participou, que ficou aqui. Eu sou porque nós somos, né? Tá na hora da gente reconhecer como essa potência que a gente é. Não somos algo específico, somos vertentes, somos várias coisas, várias modalidades. E tá na hora de a gente reconhecer isso, né? Parar com essa crença limitante. Quero te agradecer o convite. Quero dizer para vocês que sigam já a página da FEIK no Instagram, do laboratório, para vocês acompanharem essa aula. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Eu confio super no trabalho de Lara, eu me inspiro no trabalho de Lara. E eu sei que essa jornada vai ser incrível. Obrigada. Sigam, inclusive, a Kissé, sigam o Sei Tutu para conhecer e ver as coisas maravilhosas que ele faz, façam suas encomendas. Amanhã a gente vai ter uma live que é assim a realização de um sonho para mim, porque todas as pessoas que eu entrevistei até agora são pessoas que fazem parte do meu ciclo enquanto pessoa, enquanto Lara, uma pessoa que não é só a Lara costureira. Mas a live de amanhã é de um costureiro muito incrível que inspirou meu trabalho desde o começo e que você sabe disso e que com certeza isso também é para você, que é o Rafael Santos, do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de ele ser um dos convidados e ele aceitar. E eu estou muito ansiosa para essa live, porque assim, o Rafael é um dos precursores da costura de roupa de candomblé no Rio de Janeiro. Olha só quem entrou na live, Tofono Rushi. Benção, Tofono Rushi, um beijo. Obrigado por estar aqui também. Então, o Rafael Santos, ele é um costureiro que faz magnificamente bem costura de cianinha, de entremeio, e que o Rio de Janeiro tem essa cultura muito forte das roupas todas de cianinha, com recorte, com desenho. Então, para mim, amanhã vai ser realmente a realização de um sonho, porque eu sou muito fã do trabalho dele e foi as peças dele que me inspiraram a começar a fazer cianinha, de fato, assim. Eu olhava as peças dele e fazia igual. Tentava, né? Eu tentava fazer igual. E aí, isso foi me aperfeiçoando, melhorando. E amanhã a gente vai fazer uma live com ele. Eu espero que todos vocês estejam presentes. E muito obrigada. E é isso, pessoal. Essa live vai ficar salva com todas as redes sociais de Adriano Seitutu, da Kissé. Tanto no Instagram, vai ficar por 24 horas. E depois a gente vai subir ela para o YouTube. E vocês podem encontrar tudo dele lá. Um beijo, amigo. Sua bênção. E muito obrigada. De vitória. Sua bênção. Axé. Eu abençoe sempre pelo dia de hoje. Tchau, gente. Boa noite.